dia, sétimo ano, seus lindos! Como tá? Como foi a primeira semana de aula nesse formato? Já acostumaram? Já estão tirando de letra? E Eloá, tá conseguindo ficar dentro de casa, coração? Ai, que saudade do sotaque das Marias que eu tô, meu Deus! Mas vamos lá, né? De novo, aula aqui. Pessoal, vocês têm que me entregar a tarefinha do módulo 4, né? Então, agora, pausa o vídeo, me mandando lá no grupo do WhatsApp, tira foto e manda pra mim. Gente, eu vou ser meio chata com vocês quanto aos dias de enviar as tarefas, tá? Então, a tarefa você envia agora. Você não me envia a tarefa na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ai, Paula, como você é chata. A gente tem seu número de WhatsApp mesmo, por que a gente não pode mandar em qualquer dia? Gente, eu trabalho, como vocês sabem, em 4 colégios. São 22 salas de aula. Se todos os alunos me mandarem a qualquer horário, eu vou começar a me perder, porque o celular vai salvando, né, na galeria do celular, e aí vai ficar misturado, e aí eu corro o risco da sua tarefa ficar perdida lá no meio das tarefas de outra escola. Então, por favor, se todo mundo me mandar no dia certo, ficam todas juntas e a gente corre menos risco de ter algum problema, ok? Então agora é o momento, pausa o vídeo, vai lá e manda. Gente, além disso, agora a gente vai começar a usar esse grupo em horário de aula para tirar as dúvidas, certo? Assim vocês estão aqui, estão assistindo o vídeo, apareceu uma dúvida? Pausa, já vai lá no WhatsApp, já me pergunta, pode ser por áudio, pode ser digitando, do jeito que você achar melhor. Pode assistir o vídeo inteiro e perguntar depois, pode ir perguntando ao longo do vídeo, tá? Vocês quem mandam. Eu estarei à disposição, de novo, no horário de aula. Por que no horário de aula? Porque no horário que eu não tô dando aula pra você, eu tô dando aula pra outra turma, e aí eu tenho que estar disponível pra eles, certo? Não quer dizer que se você me mandar uma mensagem fora do horário, eu não vou responder. Eu vou demorar para responder, certo? Gente, e se vocês lembrarem um pouquinho, aula passada, a gente começou o módulo de evolução. E o módulo de evolução, ele fala aí pra gente a respeito do que é evolucionismo e o que é fixismo, que nós discutimos na aula passada, certo? O fixismo ou criacionismo vai falar pra mim que as espécies foram criadas da forma que são hoje e nunca sofreram nenhuma alteração. E o evolucionismo ou transformismo vai falar pra gente que as espécies se alteram ao longo do tempo. Quanto aos evolucionistas, eu falei pra vocês que estudaríamos 2, Lamarck e Darwin. Hoje estudaremos Lamarck, semana que vem estudaremos Darwin. Uma dúvida que vocês levantaram para mim na semana passada foi a respeito da relaboração. Este é um módulo com relaboração. E você vai ter que fazer? Sim. Só que, gente, vamos lembrar um pouquinho aqui comigo. Quando você me entrega a tarefa, nunca menti isso para vocês. Eu dou aquela olhada, leio uma resposta ou outra, vejo se você fez, visto, e a gente corrige em sala de aula, certo? As relaborações, se vocês lembrarem um pouquinho, eu leio ela inteirinha e eu vou puxando seta na relaboração, eu vou corrigindo e falo aqui, pergunto ali. Gente, não consigo fazer isso pela imagem, tá? Então, a relaboração, sim, você já deve deixar pronta, afinal, com o tempo isso fica mais difícil de ser feito, então você vai deixar pronta e vai deixar guardada. Quando você vai me entregar essa relaboração? No nosso primeiro dia de aula presencial, que eu não sei quando é, mas que eu espero que seja logo, certo? Então essa relaboração vai ficar guardada. Você vai fazer relaboração já hoje? Não, porque a relaboração ela é do módulo inteiro. E esse módulo dura a aula de quarta passada, a aula de hoje e a aula da quarta que vem. Depois de ter tido as 3 aulas, aí sim você vai sentar e vai fazer a sua relaboração como você sempre fez. Guardar numa pasta e me entregar quando a gente voltar, tá? Para eu poder fazer essa correção de verdade. Porque por aqui ia ficar uma correção mais ou menos e a gente não quer mais ou menos, a gente quer de verdade, certo? Galera, antes que eu esqueça, momento de pause do vídeo para copiar a lousa. Voltei pra frente. Se eu não me esquecer, no final do vídeo eu faço isso de novo, tá? Mas pelo menos já temos um momento para isso. Foi aí em 4 minutos e sei lá, uns 10 segundos. Dá pra dar pausa no vídeo nesse ponto. Gente, então vamos lá, vamos falar sobre ele. Então, quem é Lamarck? Então, o nome de verdade dele é Jean-Baptiste Lamarck, a gente usa só o último nome. Ele é um francês e ele foi um dos primeiros evolucionistas, né, a realmente fazer uma teoria. E por que a gente começou, a gente que eu digo a humanidade, começou a achar que o fixismo não estava correto e a criar uma nova teoria?
Gente, nós temos algumas evidências aí. Então, eles conseguiram perceber fósseis. Ué, os indivíduos eram diferentes, eu encontro fósseis de organismos que não existem hoje. Além disso, eu vejo alterações, né? Eu consigo criar vacas na minha fazenda e conseguir que essas vacas deem mais leite do que as gerações anteriores. Como que eu faço isso? Pego a vaca que dá mais leite e cruzo com o boi filho de uma vaca que dá muito leite. Aí o filhotinho, eu pego essa que dá mais leite com o do vizinho que dá mais leite, e assim eu vou cruzando e eu vou vendo que eu vou conseguindo aumentar. Então eles falam, poxa, as espécies estão se alterando sim. As espécies passam por diferenças ao longo da vida. Então, a gente começou a criticar a teoria do fixismo e a buscar uma teoria nova. Que teoria é essa? Teoria da evolução. Gente, hoje nós vamos falar da teoria da evolução de Jean-Baptiste de Lamarck. Quando eu falo da teoria da evolução dele, você vai falar para mim, isso não está certo. Sim, ele tem alguns erros na teoria. A teoria que a gente acredita até os dias de hoje é a teoria de Darwin, que é a próxima. Mas você precisa saber a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Você precisa saber interpretar os fatos diante das duas teorias. Então, apesar de nós sabermos que essa teoria tem erros, você precisa entendê-la e saber avaliar o que acontece no mundo de acordo com essa teoria, certo? Gente, e aí nós temos que o que Lamarck fala pra gente? Lamarck vai falar assim que Deus criou parte das espécies e permitiu que elas sofressem alterações. Ele não põe um número, mas vamos supor que hoje a gente tem aí mais de 1 bilhão de espécies, né? Seria mais ou menos, gente, eu tô dando número, esse número não existe. Deus criou 100 mil espécies e falou, galera, agora pode virar tudo que tem vai ter no mundo. E essas espécies foram se alterando. Então Lamarck acredita que este ser divino criou parte das espécies. E ao longo do tempo elas foram se modificando. Paulo, a espécie não se modifica. Imagina, olha a gente, tudo igualzinho. Nós temos que entender que o processo de evolução é um processo extremamente lento. Então a gente, né, a nossa expectativa de vida é muito pequena. Gente, eu vou chutar alto, 100 anos. A gente não consegue ver a evolução acontecendo num período tão curto de tempo. Quando a gente fala em evolução, a gente está falando de coisas que demoram milhões de anos para acontecer. Então, realmente, a gente não consegue enxergar isso no nosso dia a dia. A gente consegue enxergar isso olhando para o passado, olhando para fósseis, olhando para embriologia, olhando para coisas que já aconteceram. Aí a gente consegue perceber essas diferenças. E Lamarck vai falar pra gente que as diferenças não acontecem ao acaso. Então não é assim, foi mudando. Ele vai falar pra gente que essas diferenças obedecem às leis da natureza. E aí, é claro, ele enunciou as leis da natureza. Paula, então quer dizer que a natureza tem essas 4 leis? Não, gente, essas são as leis segundo Lamarck. Lamarck vai falar pra gente que essas leis existem. Primeira lei, aumento da complexidade. Então ele vai falar pra gente que conforme a evolução foi acontecendo, os organismos foram ficando cada vez mais complexos. Então, eu nunca vou evoluir para algo mais simples, eu sempre vou evoluir para algo mais complexo do que eu, mais elaborado. E é daqui que vem aquele conceito errado de que evoluir é melhorar, porque aqui dá essa impressão, né, que eu vou ter sempre algo melhor. Gente, mais do que isso, Lamarck fala pra gente que todas as espécies estão aumentando o grau de complexidade para chegar na espécie que tem o maior grau de complexidade. A espécie que é a melhor, que é a sensacional, que é o suprassumo da evolução. Estamos falando do ser humano. Então, para Lamarck, nós somos o topo. Gente, não vou nem discutir isso, tá? Mas, então, nós temos que a primeira lei para ele é que sempre aumenta-se a complexidade, certo? Segunda lei de Lamarck, os órgãos surgem em função das necessidades impostas pelo ambiente. Como assim?
Então, eu resolvi morar lá no Polo Norte. E como eu moro lá no Polo Norte, eu moro no gelo, eu moro na neve, eu passo muito frio. Então, o ambiente está impondo que eu preciso ter uma camada de gordura e uma camada de pelo maior. E que isso vai se formar no meu corpo. Deu para entender? Então, ele vai falar pra gente que não é assim, eu queria ter asa, vai nascer asa em mim. Não, tem que ser alguma coisa que o ambiente em que eu vivo faz com que eu precise ter isso. Se eu preciso ter isso para conseguir sobreviver no ambiente, eu vou desenvolver. Certo? Gente, a terceira e a quarta lei são as mais conhecidas, são as leis, é feio falar mais importantes, né? Mas são, tá? São as leis que, tanto que no ensino médio e tal, você vai estudar muito mais essas duas. E aí a gente tem a lei do uso e desuso. O que essa lei vai falar pra gente? Quanto mais eu uso um órgão, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Quanto menos eu uso um órgão, menor ele fica e vai se atrofiando. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil? Lamarck vai falar pra gente a respeito do pescoço das girafas. Se a gente pegar fósseis, nossa, o vizinho tá fazendo faxina, tá dando pra vocês ouvirem o barulho? Espero que não esteja atrapalhando. Gente, a girafa, se a gente pegar fósseis, existem fósseis de girafa de pescocinho curto. E hoje em dia a gente tem aquelas girafas de pescoço gigante. E o que a Lamarck vai falar pra gente? Ele vai falar assim, as girafas tinham todas pescocinho, todos curtinhos. E aí tinha muita competição por alimento, né? Girafas são herbívoras, elas queriam comer as folhinhas, mas os outros animais também. Existia muita competição. Aí a girafa olhava lá pra cima e fazia, nossa, olha o topo daquela árvore, tem uma folha lá que parece tão gostosa. Aí a girafa ia aí, sumi do vídeo, não, e esticava para tentar pegar a folhinha. E não conseguia. Amanhã a girafa ia lá e esticava de novo. Tá vendo que ela usou e usou de novo e usou mais uma vez? E aí ele vai falar pra gente que com o tempo o pescoço da girafa foi crescendo, foi esticando e ela conseguiu alcançar a folhinha. Então isso é o uso. Quanto mais eu uso, mais se desenvolve. Desculpa. Desuso. O que é isso? Lamarck vai falar pra gente que as serpentes, elas tinham patinhas, só que elas gostavam de levantar as patinhas e sair rastejando por aí. Com o passar do tempo, o que aconteceu com as serpentes? Como elas não usaram as patinhas, elas perderam essas estruturas. E hoje a serpente não tem patinha mais. Como ela não usou, ou seja, por causa do desuso, atrofiou aquela estrutura. Certo? Paula, mas isso é verdade, né? Afinal, se eu vou na academia e faço bastante exercício, meu músculo cresce. Se eu fico em casa sem fazer nada, meu músculo diminui. Gente, isso funciona apenas para músculo estriado esquelético. A gente vai estudar melhor a classificação dos músculos ano que vem. Só que são esses músculos que estão ligados ao esqueleto e que eu consigo contraí-los de forma voluntária. Esses músculos realmente, o excesso de estimulação faz com que eles aumentem de tamanho. Só que é fácil de você perceber que isso não serve para tudo. Gente, a nossa visão. Quem usou mais os olhos, você ou a sua avó? A sua avó, né? Ela tem mais anos de vida, então ela já usou mais os olhos do que você. E então ela tem visão de raio-x? Não, né? Pelo contrário, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando isso aqui, ó. Eu não usava quando eu tinha a sua idade. Tá? Eu comecei a usar óculos, eu já tinha saído da faculdade. Então nós temos que a nossa vista não melhora ao longo da vida, apesar de eu usar mais. Pelo contrário, né? Eu uso muito, eu forço muito, ela piora. Então, não funciona a lei do uso e desuso. Tudo bem? Gente, e a última lei é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Como assim? Então, Lamarck vai falar pra gente que tudo aquilo que eu adquiri em vida, eu passo para os meus descendentes. Então, tudo aquilo, né, a girafa que esticou muito o pescocinho, os filhotinhos dela já nascem
tudo pescoçudinho, eles não vão precisar esticar o pescoço. A serpente que não usou as patinhas, os filhotes dela já nascem sem patinhas. Então eu transmito para os meus descendentes essas alterações que eu tive ao longo da vida. Aí nós temos um pesquisador, na época, Wiseman, que falou, não, Lamarck, isso aí não tá certo não. Ele pegou 2 ratinhos e colocou os 2 ratinhos para cruzarem. Quer dizer, desculpa, antes ele cortou o rabo dos ratinhos. Na verdade ele não pegou só um casal, né? Ele pegou vários casais de ratos, cortou os rabos e deixou os ratos cruzarem. Os filhotinhos nasceram, todos com rabo. Aí o que o Wiseman fez? Foi lá e cortou o rabo de todos os filhotinhos e deixou que eles cruzassem. E os filhotes nasceram, todos com rabo. Aí ele foi e cortou todos os rabinhos, deixou que cruzassem e nasceram, todos com rabo. Gente, o Wiseman fez isso por 20 gerações. 20 gerações cortando o rabinho dos ratos. E os ratos continuavam nascendo com rabos. E ele falou, tá vendo, Lamarck? Sua pergunta tá errada. Se realmente transmitir seus descendentes, os ratinhos já tinham que estar nascendo sem rabos. E eles continuam nascendo com. E aí Lamarck vai fechar a teoria dele. E vai falar pra gente que a transmissão dos caracteres adquiridos só funciona se essa aquisição tiver ocorrido por causa de imposições do ambiente. Nesse caso, não foi que o rato precisou perder o rabo para conseguir sobreviver. Alguém foi lá e cortou. Aí ele fala que isso não passa para a descendência. Só passa para a descendência aquilo que ele precisou, aquilo que aconteceu com ele para conseguir sobreviver no ambiente. Certo? Gente, queria pedir para todos vocês olharem na página 295 que nós temos, quem quiser copiar a lousa de final de aula, aqui está, 17 e 1. Vocês têm a lousa inteira sem Paula na frente. Na página 295, nós temos 6 exemplos que estão no livro de Lamarck. Philosophie zoologique. É o nome do livro, tá, gente? Não tô inventando, não. E aí, ele mostra pra gente ali, um rinoceronte. E o que ele tá falando do rinoceronte? Os rinocerontes, assim como os elefantes e outros animais menos sujeitos ao ataque de predadores, teriam patas mais curtas e muito mais grossas, por não precisarem fugir em desenfreada carreira. Gente, ou seja, ele tá falando pra mim, um animal que é grandão, que é forte, que é pesado, ninguém vai atacar ele. Se ninguém vai atacar ele, ele não precisa conseguir correr rápido. Se ele não precisa conseguir correr rápido, ele tem a perna curtinha. Porque ele não precisa ter uma perna grande, ok? Se a gente olhar ali do lado, aves com o hábito de pousar em galhos, como os bem-te-vis, têm os dedos recurvados para se apoiar melhor na árvore. Então ele fala pra mim que tem lá o galho da árvore, o bem-te-vi tinha o dedo retinho igual todo mundo. Só que ele chegava aqui e era difícil se apoiar. E aí ele foi entortando os dedinhos, e hoje os dedinhos do bem-te-vi são assim, e desse jeito ele consegue encaixar melhor no galho, certo? As primeiras cobras seriam dotadas de patas que se atrofiaram e desapareceram pela falta de uso. Por isso as cobras atuais não possuem patas. Nessa foto temos a naja, que mede cerca de 2 metros de comprimento. Então é o que a gente já comentou, né? Que como elas não usavam as patinhas, não usou, perdeu. Do lado ali, olha que coisinha mais linda esse atobá com o pezinho azul. As aves aquáticas, como os atobás, que chegam a 90 centímetros de comprimento, os patos e os cisnes, para nadar esticavam seus dedos e assim teriam adquirido as membranas que os unem. Gente, quem aqui já fez natação? Você deve ter aprendido que na hora de nadar, em vez de nadar com a mão assim, você nada com a mão assim. Por que você nada com a mão assim? Para conseguir deslocar a maior quantidade de água. Se eu abrir os meus dedos, a água passa entre os meus dedos, eu desloco menos água e vou nadar mais devagar. Aí existe um negócio que chama palmar. O que é o palmar? É um negócio que você coloca, que ele é ele tem um desenho assim, mais ou menos, de uma mão, só que com tudo fechado. Né? Então eu posso abrir os dedos porque o palmar tá fechando. E aí você puxa, vai muito mais água para trás, você consegue nadar mais rápido. Então o que Lamarck vai falar pra gente? Que esses animais, para conseguir nadar melhor, eles têm um palmar natural. Eles têm que a membrana interdigital, que é essa membraninha que a gente tem aqui entre os dedos,
deles cresceu e veio até aqui. Então quando ele estica os dedinhos, aqui tem membrana e aí ele consegue empurrar grande quantidade de água. De novo, lei do uso, certo? Da garça eu quero falar por último. Os veados teriam adquirido corpo esbelto e pernas muito longas e finas pela necessidade de fugir rapidamente de predadores mais fortes. Então, como eles têm que fugir muito, afinal eles são presa, eles adquiriram essas pernas longas que são boas para correr. Gente, a garça. O hábito da garça de pescar à beira da água teria causado o alongamento de seu pescoço e o aumento de suas pernas. Então eu fico imaginando a garça, não adianta, né? Eu não consigo não passar vergonha. Então a garça chegava lá para pescar e ela ia com as perninhas dela assim, ó. Bom que vocês só veem da cintura para cima. E aí ela chegava lá com as perninhas dela e dizia, ai, molhou as penas, e saía. Aí ela vinha de novo e molhou. E com o tempo, o que foi acontecendo? Foi alongando a perna dela. E agora a perna dela é tão comprida que ela consegue ir lá no fundo pescar sem molhar as penas. Chique a dona garça, né? Vira a página que a Pro já passou vergonha demais nesse vídeo. 296, atividade 2. As toupeiras têm olhos extremamente pequenos e são praticamente cegas. Esse bichinho que vocês estão vendo na imagem aí. Elas vivem em tocas e túneis debaixo da terra durante quase toda a vida. Como Lamarck explicaria os olhos pequenos da toupeira? Pensa aí. Responde pra mim. Lu, Maria, Cauã, Rafa, Carol. Conseguiram responder já? Gente, então vamos lá, né? O que Lamarck falaria pra gente? Lamarck diria assim que como a toupeira fica embaixo da terra, ela não usa os olhos. E como ela não usa os olhos, porque ela é escuro, né? Tá cheio de terra, ela ficaria de olhinho fechado. Como ela não usa os olhos, é quase que castigo, né? Lei do uso e desuso, nesse caso desuso, como ela não usou os olhos dela atrofiaram. E essa característica ela passou para os descendentes. Então, vamos formular a resposta aí. Como Lamarck explicaria os olhos pequenos da toupeira? Ele diria que como as toupeiras vivem embaixo da terra e não usam os olhos, elas perderam essa estrutura e passaram isso para os seus descendentes. Tudo bem? Gente, nós terminamos por aqui. Para a semana que vem você não tem tarefa para me entregar. Pro, a gente tem 1h30 de aula, não deu 1h30, não. Só que eu entendo que você tem que parar para pausar e que agora você tem que ir lá no grupo comigo tirar dúvidas. Sem contar que aqui me dá essa flexibilidade, né? Eu não vou começar, em aula normal eu começaria Darwin e aí semana que vem, na próxima aula eu ia dar uma corridinha e Darwin ia ficar picado em 2 aulas. Eu vou dar Darwin inteiro, né? Darwin eu demoro mais tempo para dar. Acho que por vídeo em 2 aulas eu consigo, e olhando com vocês na sala eu não consigo, né? A gente acaba conversando, parando, tirando dúvidas no meio, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas hoje a gente fica por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e eu tô disponível no grupo da gente lá para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Tô morrendo de saudades. Um beijo e até quarta.